pessoal, eu sou a Júlia Barnabé, sejam todos muito bem-vindos ao nosso ateliê da companhia Tu Mateixa Marionetes, que é uma palavra em catalão que quer dizer você mesma, porque somos nós mesmas que construímos as nossas marionetes à mão. Então, vocês acabaram de assistir Laia e o Voo da Imaginação e eu vou contar um pouquinho do processo desse espetáculo. A Laia, que é essa marionete aqui, foi a primeira marionete que eu construí e depois nós fizemos muitas outras marionetes. Ela é minha parceirinha. Com esse espetáculo que vocês assistiram, a gente já se apresentou em mais de 10 países, em 4 continentes. E eu queria contar para vocês que a profissão de marionetista é uma profissão muito antiga, embora a gente não veja tantos marionetistas por aí. Vocês devem conhecer a história de um boneco de madeira que virou um menino de verdade, certo? O Pinóquio. E o Pinóquio, por que o Geppetto construiu o Pinóquio? Bom, a versão que a maioria das pessoas conhecem é do filme da Disney, que conta que o Geppetto estava muito sozinho, que ele queria um filho e por isso ele construiu o Pinóquio. Mas o livro original do Pinóquio, que foi escrito em 1881 por um autor italiano que se chama Carlos Collodi, conta uma outra história, que na verdade o Geppetto queria viajar ao mundo e ele teve uma ideia brilhante que foi construir um boneco de madeira que fosse um grande bailarino, porque assim, em todo lugar que ele chegasse, ele poderia apresentar o espetáculo dele, encantar as pessoas e em troca ser muito bem acolhido. E é isso que a gente faz. A gente viaja com nossos espetáculos pelo mundo afora. Então, assim como o Geppetto, que era também um marionetista, nós fazemos os nossos espetáculos para poder viajar ao mundo. E por que é um espetáculo sem texto? Justamente por isso, para que o idioma não seja uma barreira, para que todas as pessoas possam assistir o espetáculo. E a gente consegue entender toda a história mesmo sem fala. Então, é uma forma da gente conseguir alcançar mais pessoas. A Laia, ela é essa menina sonhadora, que ela viaja com a imaginação dela sem sair do próprio quarto. Então, brincando com os brinquedos dela, ela é capaz de viajar com essa imaginação. Então, quando ela pega o passarinho, né, ela voa com o pássaro e ela mesma se torna capaz de voar. E aí vocês devem estar se perguntando de onde que vem a inspiração para criar um trabalho como esse. Bom, a Laia, a história dela foi surgindo na prática. Conforme eu fui aprendendo a manipular a marionete, porque ela foi a minha primeira, eu fui descobrindo o que ela era capaz de fazer. Então foi surgindo, né, essa coisa da pintura com o tempo, como ela mexe os olhos, ela tem um despertar muito bonito, então começou com essa coisa ela dormindo, acordando, e aí eu fui criando uma história que mistura um pouco de sonho com realidade. E de uma certa forma, eu acho que a Laia, ela é muito parecida comigo. Fisicamente também, porque dizem que a primeira marionete sempre parece com quem a constrói, e principalmente acho que a Laia parece um pouco com a criança que eu fui. Então, mesmo sem saber, né, não foi uma coisa que eu pensei antes, mas enquanto eu fui construindo o espetáculo e depois que ele já estava pronto, eu fui percebendo que de uma certa forma eu conto um pouco da minha história. Porque eu também fui uma criança muito avoada, vamos dizer assim, uma criança que gostava muito de imaginar as coisas, de desenhar, né, de dançar. Eu acho que eu sempre fui uma criança um pouco artista. E eu acho que ela é também essa criança artista que gosta, né, das artes como um todo. Então, é um espetáculo que, de uma certa forma, ele é autobiográfico, ou seja, ele fala um pouco da minha história também. E foi o espetáculo que me permitiu viajar pelo mundo, que era um grande sonho que eu tinha. Então, esse espetáculo todo que vocês viram, ele cabe dentro de uma mala, daquela mala que está ali atrás, onde abre a janela. Ali dentro vai todas as coisinhas da marionete e ela me permitiu essa autonomia de viajar pelo mundo com um espetáculo que cabe dentro de uma mala. Oi, galera, meu nome é Rocio, formo parte da Cia Tu Mateixa junto com Júlia. Hoje eu venho trazer umas curiosidades muito interessantes sobre as marionetes. Mas antes, vocês devem se perguntar como que começa uma marionete, como que nasce uma marionete, como que surge, como que vem ao mundo. Eu vou mostrar para vocês como a partir de uma imaginação, um sonho, uma pintura, até uma música, nos pode levar a uma imagem, a imaginar esse ser de madeira.
eu vou apresentar para vocês um desenho que eu fiz quando eu sonhei a trapecista. Este foi um desenho que eu fiz livremente, com aquarela. Imaginei como era o cabelo dela, como eram os olhos, como era a pele dela. Depois, eu pensei, o que eu quero que ela faça? E aí surgiu que o gabinete era parte de um circo. Então, eu peguei uma habilidade, que era o trapézio, e coloquei ela num trapézio. Ali, para pensar o trapézio, eu tinha que pensar os movimentos, como se mexia daqui para lá e como era o corpo. Aí fiz um desenho técnico, como vocês veem, aí tem o quadril, as pernas, e tudo medida matematicamente, tudo pensado matematicamente, para que cada milímetro da marionete ela seja pensada e não tenha erro, porque prevê muitos erros desenhar desse jeito. Aí também quero apresentar uma curiosidade que eu gosto, porque é muita poesia. Eu quero apresentar a alma da marionete, que é o que vocês estão vendo agora. Às vezes, em alguns casos, quando não é todo de madeira, a gente mistura outros materiais. Que também a gente gosta de descobrir outras texturas, outras formas, outras cores. A partir daí, por exemplo, essa marionete foi pensada em uma alma de diedro. Por quê? Porque vocês podem ver, tem o perfil e tem o frente. Para que logo eu, com outro material, que neste caso foi isopor, eu corte o perfil e coloque e faça o volume dela. Depois que eu coloco o isopor na madeira, a gente lija, dá forma, coloca olhos, depois coloca papel, depois coloca massa, e assim, são vários os processos para fazer uma marionete. Vocês podem se perguntar um monte de curiosidades. A gente, daqui a pouco, vai apresentar também a elas em movimento. A gente vai mostrar um pouquinho aqui do nosso ateliê, das outras marionetes, como que cada marionete funciona, porque nós temos muitas marionetes aqui e cada uma delas tem uma história. Então, vem com a gente conhecer um pouquinho mais do ateliê. O ateliê é o local em que a gente sonha e constrói as nossas marionetes. Essa é a nossa bancada de trabalho, onde a gente reúne as máquinas e ferramentas que a gente usa. A gente tem máquinas para cortar madeira, para furar madeira, para lixar madeira e também todas essas ferramentinhas que vocês podem ver que a gente usa também para essas finalidades e para usar com os arames, para entalhar a madeira, para dar forma. Aqui é a nossa mesa de desenho. É onde a gente faz o desenho artístico da marionete, como esse desenho colorido do lado esquerdo, que vocês podem ver, que é como a gente sonha a marionete, como a gente imagina ela pronta. E também o desenho técnico, assim como esse desenho do meio, feito no papel quadriculado, em que a gente coloca a marionete nas proporções das peças que a gente vai construir, e é uma forma da gente projetar e prever erros de construção e fazer com que todos os encaixes de todas as articulações correspondam corretamente.
Well, I'm a stealing, oh stealing. Mama, don't you tell on me. I'm a stealing back to that same old used to be. Well, I'm a stealing, oh stealing. Mama, don't you tell on me. I'm a stealing back to that same old used to be. You gotta put your arms around me like a circle around the sun. Don't believe I love you like an easy rider done. You don't believe I stuck you, look what a hole I'm in. Don't believe I need you, look what a fool I've been. I'm a stealing, what stealing? Mama, don't you tell on me. I'm a stealing back to that same old used to be.
Música